E se os mapas que usamos para navegar o mundo fossem a mentira mais bem contada da história? E se o chão sob nossos pés, a terra que chamamos de lar, guardasse uma cicatriz tão profunda, tão antiga, que para nos proteger, nações inteiras concordaram em nos tornar cegos? A cartografia é uma ciência de certezas, de fronteiras, de elevações e de nomes. Mas o poder real não está no que um mapa mostra, e sim no que ele esconde. No espaço em branco, na anotação expurgada, na região designada como sem interesse. É nesses vazios que a verdade sobrevive, faminta e paciente. Hoje não vamos apenas olhar para um mapa apagado. Nós vamos caminhar sobre a terra que foi proibida e sentir a verdade pulsar sob a areia. O mundo se equilibrava no fio da navalha nuclear. Em órbita, a centenas de quilômetros acima da paranoia coletiva, os olhos de Deus americanos, os satélites espiões da série KH-9, apelidados de Big Bird, executavam sua vigília silenciosa. Sua missão era caçar os segredos do inimigo, os silos de mísseis soviéticos escondidos sob a tundra ou camuflados em florestas. Mas em uma passagem rotineira sobre o deserto mais árido do mundo, um de seus sensores, o infravermelho, registrou o impossível. Não era um brilho de calor, nem a assinatura de uma explosão. Era o oposto. Um erro nos dados, um ponto no coração do Atacama que não era apenas frio, era um vazio térmico. Um buraco na própria física, uma mancha de escuridão absoluta onde o sol deveria reinar impiedoso. A anomalia foi inicialmente descartada como uma falha de equipamento, mas ela persistiu. Dia após dia a mancha estava lá, imóvel, desafiadora. A curiosidade se tornou preocupação, e a preocupação se tornou uma ordem sigilosa. Uma equipe de exploração geológica militar, homens treinados para ler as histórias das rochas, foi enviada não para descobrir, mas para explicar e encerrar o assunto. Eles desceram de helicópteros em uma paisagem infernal de sal e sol, um lugar onde a própria vida parece um erro, e encontraram o que não deveriam. Uma fissura, uma veia que se estendia por quilômetros, como se a terra tivesse sido ferida por uma lâmina de outro mundo. E dentro, brilhando opacamente sob a luz do sol, havia uma substância negra, cristalina. Gelo, onde gelo não pode existir. A ordem era simples, coletar uma amostra. Mas quando o sargento Ramírez, um veterano endurecido por 2 campanhas no Vietnã, estendeu a mão, o universo respondeu. O ar ao redor de sua luva grossa condensou, um vapor gélido em meio ao calor de 40 graus. No momento do contato, não houve som de congelamento. A luva de couro não ficou rígida. Ela se tornou quebradiça e se desintegrou em um pó preto instantaneamente. Não era gelo, era a ausência de calor. Uma fome entrópica que devorou a matéria em nível molecular. Uma violação das leis da termodinâmica bem ali, na palma da mão de um homem. A equipe de Ramírez, abalada, não foi a primeira a sentir aquela estranheza no ar do deserto. Em 1954, 2 décadas antes, os geólogos civis Dr. Mateu Arriagada e Dr. Carlos Benítez, da Universidade do Chile, pioneiros em suas áreas, reportaram anomalias magnéticas e geológicas na mesma região. Eles falaram de leituras impossíveis, de bússolas que giravam sem controle, de uma massa gravitacional que não deveria estar lá. Eram cientistas brilhantes, no limiar de uma descoberta que mudaria o mundo. Eles nunca publicaram seu trabalho. Seus nomes foram metodicamente apagados dos registros acadêmicos. Suas cartas, seus artigos, suas próprias certidões de nascimento, tudo desapareceu nos arquivos empoeirados da burocracia estatal. Eles não tropeçaram em uma descoberta. Tropeçaram em uma sentença de morte, executada não com uma bala, mas com uma borracha. Hoje, nós vamos seguir os passos dos seus fantasmas. Eles a batizaram internamente de a cicatriz de gelo negro. Levada para laboratórios subterrâneos, a substância desafiou toda a compreensão humana. Análises isotópicas foram inconclusivas, era como datar o próprio vácuo. Espectrômetros de massa retornavam apenas ruído branco. Sua estrutura atômica, vista sob microscópios de força atômica, violava as leis da cristalografia,
Suas formas eram complexas, não euclidianas, mudando sutilmente como se estivessem vivas em uma dimensão que não podíamos perceber. Mas o mais aterrorizante não era o que ela era, mas o que ela fazia. Em uma câmara de contenção, ela não irradiava frio. Ela bebia calor, de forma ativa, faminta, como se o nosso universo quente e caótico fosse um anátema à sua existência ordenada e fria. Ela era um ponto de ordem absoluta em um universo de entropia, e a cicatriz na superfície, aquela veia de quilômetros, era apenas o que transbordou de um reservatório muito, muito maior. A investigação desceu literalmente. Equipes geofísicas usaram as mais avançadas tecnologias de prospecção sísmica, enviando ondas de choque para as profundezas da crosta terrestre para mapear o que havia abaixo. O que os sismógrafos revelaram congelou o sangue de generais em Washington e de marechais em Moscou. Enterrado sob o deserto, a quase 8 quilômetros de profundidade, havia um objeto. Não um meteoro disforme ou uma formação rochosa anômala. Algo fabricado, perfeitamente esférico, com centenas de quilômetros de diâmetro e tão denso que distorcia as leituras gravitacionais em toda a região. A cicatriz era um vazamento, uma única gota de um oceano escondido sob nossos pés. A descoberta era tão monumental, tão apavorante, que forçou os dois maiores inimigos da história a uma aliança profana e desesperada. Secretamente nas sombras da diplomacia, nasceu o Projeto Ícaro, um esforço conjunto e ultra-secreto entre cientistas americanos e soviéticos. O objetivo não era estudar o vazamento, isso era trivial. Era entender a fechadura, o mecanismo, a natureza do gigante adormecido antes que o que estivesse dentro decidisse abrir a porta. A análise inicial do Projeto Ícaro presumiu que o objeto estava dormente, talvez danificado, morto. Um erro de cálculo quase fatal, pois os dados de 1973, quando comparados com fragmentos recuperados dos relatórios perdidos de Arriagada e Benítez, mostraram algo que os geólogos de 1954 não poderiam saber: o vazamento era novo. A rachadura havia se formado recentemente, e a energia que o objeto absorvia da Terra, o calor geotérmico do nosso planeta, estava aumentando exponencialmente. Ele não estava morrendo, estava despertando. E foi aqui que o medo se tornou pavor primordial. Um jovem analista de sinais do Projeto Ícaro, trabalhando em uma madrugada silenciosa em um bunker no Nevada, notou um padrão nos picos de energia que todos haviam descartado como ruído. Não era aleatório. Havia uma cadência, uma pulsação rítmica e complexa escondida sob o caos. O objeto não estava vazando, estava se comunicando. A flutuação de energia não era um defeito, era uma transmissão. Ele aplicou modelos de decodificação de linguagem, algoritmos criados para decifrar códigos inimigos, e a máquina cuspiu uma tradução. Quando os criptógrafos do Projeto Ícaro finalmente confirmaram o padrão, a mensagem continha apenas 3 conceitos, repetidos infinitamente em um ciclo matemático perfeito. Não era uma saudação, não era um pedido de socorro, era uma declaração de status. A mensagem dizia: solo preparado, semente ativada, colheita iminente. Não era uma relíquia, era uma contagem regressiva. Agora, o silêncio fazia sentido. A aliança profana, o acobertamento global, toda a paranoia da Guerra Fria, a corrida espacial desesperada. Os testes nucleares subterrâneos, de repente, ganharam um novo contexto. Não era apenas sobre ideologia ou domínio. Era sobre o pavor de que o inimigo descobrisse como acelerar o processo, ou pior, como controlá-lo. A área do Atacama foi isolada sob o pretexto de ser uma reserva militar de extração de tungstênio, uma mentira prosaica para esconder a ferida do planeta. Mapas foram alterados e uma geração de geólogos foi ensinada que aquela região era geologicamente instável e sem interesse. As primeiras vítimas humanas, a equipe militar de 1973, foram discretamente desmobilizadas, diagnosticadas com contaminação psicológica por campo de baixa frequência. Seus relatórios, trancados em cofres, descreviam pesadelos compartilhados, paranoia severa
e alucinações auditivas, como se o zumbido da cicatriz tivesse se alojado em suas mentes. E os fantasmas da história, Arriagada e Benítez, seu destino, se tornou terrivelmente claro em uma nota de rodapé de um documento do Projeto Ícaro, que falava dos primeiros vetores de exposição. Eles não foram silenciados por saberem demais. Eles foram estudados. As primeiras cobaias humanas a testemunhar o que acontece quando as leis do nosso mundo são revogadas, e seus corpos, as primeiras amostras do efeito da cicatriz na biologia terrestre. A suposição final e mais arrogante da humanidade foi que a ameaça viria de cima, que eles viriam em naves de metal, com armas de luz, em uma repetição de nossas próprias fantasias violentas. O Projeto Ícaro, em seu relatório final e desesperado, entendeu a verdade tarde demais. O objeto não era um veículo que chegou aqui. Era um organismo que foi plantado aqui eras atrás, em um tempo antes da nossa existência, aguardando pacientemente as condições certas para germinar. E eles não vieram para nos visitar, eles não vieram para nos conquistar. O objeto enterrado sob o Atacama não é uma nave, é uma semente. E este planeta, o nosso lar, a nossa terra, é apenas o solo. O processo não é uma invasão, é a agricultura. A cicatriz não é um vazamento para fora, é uma raiz crescendo para dentro, sugando a energia vital do planeta para alimentar a germinação. O segredo nunca foi sobre alienígenas, foi sobre nosso status como espécie. Não estamos no topo da cadeia alimentar, não somos os mestres deste mundo. Somos simplesmente a colheita que ainda não amadureceu, a fina camada de biomassa que floresceu na superfície do solo fértil. A ordem que os governos lutaram para manter não era a ordem social. Era a negação desesperada de que a humanidade é apenas uma fase temporária e frágil na vida de nosso próprio planeta. Eles esconderam o mapa não para nos controlar, mas porque ele revela que nosso destino nunca esteve, de fato, em nossas mãos. Nós éramos apenas os guardiões inconscientes da fazenda. A pergunta então não é mais quanto do nosso mundo foi escondido de nós para manter a ordem. Essa pergunta é ingênua, infantil. A pergunta que a cicatriz de gelo negro nos força a fazer, a pergunta que ecoa do zumbido silencioso sob o deserto, é muito mais terrível. A ordem que conhecemos é apenas a calmaria antes da colheita. Agora, você também carrega esse conhecimento. Você também viu a terra proibida e o mapa reescrito. Da próxima vez que sentir o chão firme sob seus pés, em uma cidade movimentada ou em um campo silencioso, pergunte a si mesmo o que está adormecido abaixo, o que está bebendo o calor do núcleo do nosso mundo, e para quem, ou para o que, ele está realmente esperando.